batem muito na tecla sobre um debate acadêmico de Daniel. Eles dizem assim: olha, Daniel tem palavras gregas que não são da época de Daniel. Por exemplo, a palavra gaiteros, que é harpa, a palavra psalterim, que é saltério, e a palavra sinfoneia, que a gente traduz como gaita de foles, tradução horrível, né? Porque fala gaita de foles, eu penso em algo escocês, né? Seria justamente a sinfoneia. Esses instrumentos são mencionados em Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor fala dos músicos que estavam ali e eles tinham que tocar seus instrumentos para que, ao som desses instrumentos, todos pudessem se prostrar. O problema é que antes falava-se de 6, 7 palavras gregas no livro de Daniel. E para eles, isso já é um argumento que Daniel é posterior. Raciocina. Se essas são palavras gregas próprias da época de Antíoco Epifânio, então, logicamente, Daniel não pode ter sido escrito na época, porque ele não teria essas palavras. Vou explicar de uma maneira simples, você vai entender. É como se eu encontrasse nas cartas de Camões as palavras download, WhatsApp, Instagram e YouTube. Se essas palavras aparecessem em algum trecho da carta de Camões, eu já diria, é impossível que Camões tenha escrito isso, porque essas palavras são próprias do século XXI. Não havia essas palavras na época de Camões. Então, o fato de encontrar o nome grego desses instrumentos em Daniel levou muitos a dizerem: ora, isso aqui prova que Daniel é da época grega. Bom, a primeira dificuldade é: se Daniel é da época grega, por que ele não foi escrito em grego, como muitos livros deuterocanônicos que foram escritos em grego? Por que ele foi escrito em hebraico e aramaico? Em segundo lugar, se o livro de Daniel é da época dos Macabeus, ele deveria estar repleto de termos gregos, como está repleto o livro de Macabeus. Ele deveria espelhar o estilo de Macabeus. Mas hoje, reconhecidamente, só há 3 palavras gregas em todo o livro de Daniel. É muito pouco. Daquelas 5, 6 ou 7, depois viram que aquela palavra não era tão grega assim, aquela também não era tão grega. Hoje só tem 3 que eles falam que realmente eram palavras gregas em Daniel. Mas eu pergunto, se Daniel é da época dos Macabeus, ele deveria ter tantas expressões helenísticas e tantas palavras gregas como Macabeus, e não apenas 3. E vou mais além. Como é que a gente pode explicar esses termos gregos em Daniel? Simples. A cultura entre os gregos e a Babilônia é mais antiga do que você imagina. Olha, vou mostrar para você uma coisa aqui. Pena que hoje o Museu Pérgamo está fechado. Eu estive no Pérgamo Museum lá de Berlim, e lá foi construída a porta de Estar da Babilônia. E de um lado e de outro, eles construíram essa parede. Você está vendo no centro aí a porta de Estar, e ali na parede, um pedaço da parede do Palácio do Trono de Nabucodonosor, da área externa da sala do trono. E o que chamou a atenção de muitos eruditos é que aqueles emblemas no lápis lazuli da parede de Nabucodonosor, chamados de volut, são o mesmo símbolo do grego clássico, só que adaptado à Babilônia. Você tem essa forma assim mais arredondada das folhas, e é exatamente o que encontramos no mundo grego. E a compreensão que alguns têm, por exemplo, do próprio Selton Lloyd, que era um arqueólogo britânico, ele escreveu justamente isso quando ele analisou esses painéis. Um painel alto recuperado de uma parede fora da sala do trono de Nabucodonosor é de interesse especial, em que motivos clássicos são adaptados ao design, sugerindo que algum contato já existia entre Babilônia e Grécia. Então, o próprio artefato que está no Museu Pérgamo desmente essa impossibilidade que alguns veem de Daniel ter sido escrito na época na época de Nabucodonosor, porque tem 3 palavras gregas ali. Essas palavras poderiam já estar em uso na época de Daniel. E vou mais além. Durante muito tempo, eles diziam que o aramaico de Daniel era um aramaico tardio, da época do 4º século. Não era o estilo de aramaico usado na Babilônia no 6º século a.C. Seria mais ou menos assim. É como se eu escrevesse simulando Machado de Assis, mas falando assim: Machado de Assis escreveu:
havia 2 adolescentes na cidade, e um falou com o outro assim: "Pô, velho, o que que nós vamos fazer hoje à noite?" Fecho aspas. Ora, na época de Machado de Assis, ninguém usava esse linguajar "pô, velho". Essa gíria é posterior, não é o tipo de português que se usava naquela época, concorda comigo? Eh, era senhora, de repente o padre era mais chamado de sacerdote, de cura, era um outro tipo de linguagem que se usava. Você era vossa mercê ou vós mercê, não era você que se usava. Então aqui a gente consegue definir a diferença do português de hoje para o português do passado. Então eles pegavam o aramaico de Daniel e falavam: esse aramaico é muito tardio, muito posterior à época de Daniel. Não é o tipo de linguagem que se usava na época de Daniel. Só que nós temos 2 achados arqueológicos que hoje nos ajudam a compreender que eles estavam equivocados. É o achado arqueológico encontrado em Elefantina, que é esse papiro que está à direita de vocês, e também os manuscritos do Mar Morto, que estão do outro lado, tá bom? Eu vou explicar para você o que que aconteceu, por que que eles diziam. Deixa eu só chamar a aluna aqui, que ela está querendo entrar aqui no... Vou ter que abrir para ela, senão ela não vai deixar eu gravar para vocês. Vem. Pronto. Agora ela vai ficar feliz. Quer participar com todo mundo lá? Lá, ó. Então tá bom. Vamos participar lá, quietinha, tá bom? Agora eu posso falar sobre Daniel para eles? Então vamos lá. Então o que que acontece? Opa, desculpa, perdão. Vamos lá então. O argumento do aramaico que eles usavam era justamente esse aqui, ó. Eles diziam que eles tinham encontrado alguns papiros do quinto e do quarto século, escritos em aramaico, tá bom? E eles então pegaram esse papiro e compararam com o de Daniel. E perceberam que esses papiros pareciam mais antigos que os de Daniel, porque Daniel era diferente deles. E depois eles encontraram também outros textos em aramaico do período nabateu e de Palmira, que era uma cidade da Síria, e perceberam também que era diferente. Então eles criaram o seguinte cronograma da evolução do aramaico. Existia o aramaico oficial persa, do quinto e do quarto século. Depois veio o de Daniel, que seria do segundo século antes de Cristo, e depois o aramaico nabateu e palmiriano, que seria do segundo século depois de Cristo. Assim eles raciocinaram. Só que quando foram encontrados esses 2 manuscritos aí, o primeiro que está na direita de vocês, foi encontrado em Elefantina, no Egito, e datado com certeza no sexto século antes de Cristo. E esse papiro está no aramaico idêntico ao de Daniel. O outro texto, o que está à esquerda de vocês, é o Gênesis apócrifo encontrado em Qumran. E esse Gênesis apócrifo, ele também está datado. Ele é aproximadamente do ano 250 de nossa era. E ele é muito diferente do aramaico de Daniel. O aramaico mais próximo que nós temos de Daniel não é o Gênesis apócrifo, que é do ano 250, nem aquele de Palmira, nem aquele dos nabateus, nem aquele outro aramaico tardio do período do quarto século. É justamente o aramaico encontrado em Elefantina. Então isso agora já está fazendo os eruditos repensarem esse argumento de que o aramaico de Daniel é um aramaico tardio para a sua época. Isso não faz